Coreia do Norte intensifica cyberataques em prol nuclear. Este vídeo é exclusivamente patrocinado pelo melhor jogo de guerra naval de todos os tempos, World of Warships, um jogo absolutamente gratuito para computador, onde você controla os incríveis barcos e aeronaves que já existiram durante as guerras mundiais. Além de inúmeros cenários disponíveis, o jogo possui efeitos climáticos incríveis e uma interação nunca antes vista, pois são mais de 300 barcos de guerra altamente detalhados e realistas em constante atualização, para deixar o seu jogo ainda melhor. E não para por aí. Existem diversas classes de barcos no jogo, como por exemplo os pesos pesados altamente resistentes a ataques inimigos, como os encouraçados. Se você procura um jogo de guerra com muitas explosões, adrenalinas e estratégia, esse é o jogo certo. Junte-se aos mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo. E tem novidade chegando, o jogo está trazendo em breve os incríveis submarinos da época. Exatamente, o jogo irá trazer em breve os verdadeiros caçadores invisíveis do mar. Para começar a se divertir com World of Warships, faça como eu. Basta acessar o primeiro link na descrição do vídeo para download gratuito do game. E logo após se cadastrar e seguir os passos corretamente, você inscrito do canal vai receber diversos brindes exclusivos ao utilizar o nosso código promocional Ready for Battle 2020 e ganhar brindes incríveis, como ter 7 dias de conta prêmio no game, 700 dobrões, 1 milhão de créditos para gastar do jeito que quiser. Receberá ainda o barco USS Charleston, com uma camuflagem incrível da bandeira dos Estados Unidos, e também um incrível barco prêmio japonês, Ishizuchi. São diversos brindes exclusivos para você começar o jogo dominando seus adversários, se divertir e relaxar em casa seguro neste momento de atenção que o mundo está passando. Faça download agora mesmo no primeiro link na descrição e jogue World of Warships com seus amigos. A Coreia do Norte possui um programa sólido de pesquisa e desenvolvimento de dispositivos de lançamento balístico de curto e médio alcance há décadas, estreitado e intensificado após os laços fortalecidos de Kim Jong-il com seus vizinhos mais ao norte da região asiática, China e Rússia. A intenção dos norte-coreanos sempre foi traçar um planejamento dissuasivo contra os Estados Unidos após o fim da guerra na península, que separou as duas nações. Para manter essas intenções formidáveis e enfrentar a comunidade internacional que impõe agudas trincheiras de sanções e isolamentos, a dinastia Kim buscou comércio secreto, exportando produtos minerais e têxteis, porém enfraquecido após as últimas sanções pesadas nos últimos anos. Como saída, a única maneira de assegurar o financiamento do programa nuclear foi intensificar os ataques cibernéticos contra bancos e grandes empresas estrangeiras e a troca de criptomoedas para coletar dinheiro. A ONU, em 2019, investigava cerca de 35 ataques cibernéticos de origem norte-coreana. O relatório confidencial mostrou que a nação, fechada e isolada, roubou aproximadamente incríveis 2 bilhões de dólares para financiar seu programa. A investigação dos últimos anos e consigo as sanções que não foram suficientes para assustar, retardar ou parar as ações da nação, e os Estados Unidos observando suas empresas e aliados sofrerem danos econômicos, emitiu um super relatório dias atrás, proveniente de uma investigação que contou com a participação do FBI, do Departamento de Estado, do Departamento de Segurança Interna e do Departamento do Tesouro. Ao analisar o relatório na íntegra, mais especificamente nas notas conclusivas da investigação, houve uma série de novas e antigas formas de ataques cibernéticos para subtrair e lavar dinheiro, bem como extorquir empresas e intensificar o uso de criptomoedas como geradoras de dinheiro vivo. Muitos especialistas econômicos são contra as criptomoedas exatamente por estes motivos. São fáceis de serem geradas e difíceis de rastrear e sujeitas a menos supervisão e regulamentação de governos que o setor bancário tradicional. A investigação dos órgãos públicos americanos e internacionais, como a ONU, evidenciam muitas coisas. Uma delas, a falha diplomática de Donald Trump em negociar o programa de armas de Kim.
Se os americanos sabem muito bem que exportações ilegais de bens como carvão e petróleo e importações de bens de luxo como sedas e outros têxteis vêm ocorrendo, diante de toda apuração caberá à ONU elevar ainda mais as sanções, incluindo ações contra a própria China, que possui cadeira fixa na organização, a Índia e o Paquistão, que também recebem e importam produtos. Ao que parece, os Estados Unidos não acusam diretamente o governo coreano, mas sim ações de um grupo patrocinado e contratado pelo governo denominado de Hidden Cobra, que tem um padrão de cyberataque muito violento e prejudicial ao mundo. Destaca suas ações o notável ataque de 2014 à Sony Pictures, em retaliação ao lançamento da comédia The Interview, que derrubou 70% dos sistemas de computador da Sony. Todo o sistema de internet da nação isolada aumentou em 300% nos últimos meses, enriquecido por uma nova conexão de internet que passa pela Rússia por meio de gasodutos, meio que até então tinha logística somente com a China. Estima-se que a nação possui um exército de mais de 6 mil hackers, que criam ataques difusos a várias nações inimigas. Apesar de terem pouco sucesso diante das milhares de tentativas, o pouco que conseguem sucesso é suficiente para arrecadar milhões de dólares. O anúncio conjunto de investigação é o mais recente de um esforço de vários anos pelas autoridades americanas para compartilhar mais informações sobre ameaças no setor privado. E isso auxilia as empresas a buscar novas configurações de proteção contra as invasões clandestinas dos coreanos.